Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho que está em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 até o 21. O capítulo todo, né? Mas eu quero dar uma ênfase no versículo 7. Eu vou ler para vocês. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O contexto é o seguinte: Samuel, ele era filho de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E aí ela foi ao templo, orou ao Senhor, entregou o coração ao Senhor. Tudo que ela estava sentindo, toda a dor, todo o sofrimento, que ela era estéril, né? E não podia ter filhos. E ela disse assim para Deus que se ela tivesse um filho, esse menino seria consagrado ao Senhor. Ou seja, esse menino ia servir o Senhor no templo, ia viver para Deus. E aí o tempo passou, ela engravidou e teve um menino. Esse menino é o Samuel. Ele viveu com a Ana por alguns anos e depois ele foi entregue ao templo, para o sacerdote que vivia lá no templo. E aí esse garoto ficou vivendo um tempão nesse templo e ele se tornou o futuro sacerdote. Tá? Esse menino é o Samuel. Tem uma noite em que Samuel está dormindo e ele escuta alguém chamar ele. Ele escuta Samuel, aí ele levanta, não sabe o que acontece, né? E vai acordar o profeta. O profeta Eli. E aí ele fala assim: Eu não chamei você não, Samuel. E aí tudo bem. Até que ele voltou para a cama, aí o Samuel ouviu de novo uma voz que dizia assim: Samuel. E aí de novo ele foi até o Eli e falou assim: Eli, você me chamou? Aí o Eli falou assim: Não, não chamei você. E pela terceira vez, uma voz chama o Samuel: Samuel. E aí Samuel foi até o profeta Eli e falou assim: Eli, você me chamou? Aí ele falou assim: Samuel, eu estou entendendo que Deus quer te falar alguma coisa. Então, quando Deus te chamar de novo, você responde: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, Deus fala para o pequeno Samuel, que nem era profeta ainda, uma mensagem. E é o restante do capítulo que rola, tá? Mas a ênfase que eu quero dar é no verso 7, que fala assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Quando eu li esse versículo da primeira vez, eu achei assim: ele não conhecia Deus, mas como assim? Ele vivia no templo, servia a Deus no templo, mas não conhecia? Aí eu fui entender melhor, fui procurando uma Bíblia de estudo. Falava assim, ó, que a mãe do Samuel, ela era fiel a Deus, ela era temente ao Senhor. E ele viveu com ela por alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos, se não me engano. E aí, nesse tempo, é claro que ela foi falando de Deus para o Samuel, foi ensinando a ele, né? Ele não chegou do tipo, nem sei quem é Deus e vou ficar aqui no templo. Não, ele tinha uma ideia. Então, quando a Bíblia fala assim que Samuel não conhecia o Senhor, está dizendo que Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Então, não tinha como ele reconhecer a voz, não tinha nada disso. Ele não tinha tido uma experiência com Deus ainda. Por isso é que, por não ter vivido essa experiência, não sabia que a mensagem era de Deus. Não sabia que essa voz chamando Samuel era Deus falando com ele. E é nessa parte que eu fiquei pensando, sabe? Às vezes na nossa vida a gente
vai na igreja há muito tempo, é convertido há anos, e às vezes a gente não teve uma experiência com Deus. E o que eu digo de experiência com Deus não precisa ser igual do Samuel, uma voz que vem e fala Samuel, chama você pelo nome. Uma experiência com Deus pode ser uma experiência diversa para dependendo da pessoa e do contexto. Pode ser todo tipo, na verdade. O que é legal da experiência com Deus é que é uma experiência de intimidade com Ele. É uma experiência onde você vai se conectar com Deus diretamente pelo Espírito Santo. Então, o seu espírito se conecta com o Espírito Santo e esse Espírito Santo é que vai levar você a ter uma experiência com Deus. Então não é assim, é algo que vem pelo nosso esforço, mas vem pelo desejo de Deus se encontrar com a gente. Porque eu creio que Deus quer ter experiências conosco. Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com a gente. E ao longo da vida cristã, a gente vai ter algumas experiências com Deus. Eu vou contar alguma que eu tive. Não foi invenção da minha cabeça, não foi nada disso. Tem dias que a gente sai do trabalho e a gente tá bem cansado. Eu pelo menos tô. Tem dias que eu saio do trabalho cansado, frustrado, nervoso e desanimado. E é normal, acontece, né? O trabalho da gente nem é do jeito que a gente sempre espera. E a gente nem sempre tá tão equilibrado internamente, emocionalmente. É coisa da vida, é normal. Todo mundo tem isso. Alguns reconhecem, outros não. E aí, nesse dia que eu tava desse jeito aí, triste, bravo, desanimado, cansado, e com frio e com fome, eu não conseguia pensar em outra coisa senão como foi o dia, como foi chato o trabalho de hoje, por que que não deu certo isso, e aí vinham as preocupações da conta, preocupação com o dinheiro, e com essas coisas ficam na nossa cabeça em círculo, né, o pensamento. Fica girando em torno disso, onde o centro é a preocupação, onde o centro é a sua preocupação com os outros, consigo mesmo, não sei. Então fica uma coisa em si mesmada, né? Fica a sua preocupação com o que está acontecendo com você e nesse círculo assim. E não sai disso. Você fica cansado, etc, etc. E aí nessa hora eu fico escutando muita música evangélica, né? E aí em algum momento eu pedi, Senhor, eu queria sair desse ciclo de pensamento, de desânimo que tá sobre mim, sabe? Porque eu sei que o Senhor pode fazer algo a mais. E aí, através da música, o Espírito de Deus falou ao meu espírito que eu podia ficar em paz. Que eu simplesmente podia escutar a música e louvar o nome dele, embora a circunstância que eu estivesse vivendo não ia mudar. E eu creio que isso foi uma experiência com Deus. É algo que eu estou contando o meu caso e a minha experiência, mas é algo que para cada pessoa vai ser diferente. No meu caso, através do louvor que eu ouvia, o Espírito de Deus dizia para mim: calma, eu cuido de você, vai dar certo. Esses pensamentos que você tem de que vai dar errado, de fracasso, etc., eles não são reais, eles não são de mim. Então, quando a gente explica uma experiência nossa com Deus, é difícil da gente explicar tudo, porque é algo que só você pode falar. E é algo que, na verdade, só você e Deus conseguem
transmitir. Eu estou tentando fazer isso. Não estou sendo muito bem sucedido, mas tudo bem. Mas a experiência que eu tive com Deus foi um momento íntimo, numa relação onde o Espírito dele falou comigo. E embora eu não consiga dizer tudo que ele falou para mim, o que eu percebi depois é que dentro de mim o meu coração se sentiu mais seguro. As minhas emoções tomaram um maior equilíbrio. Eu continuei com frio, com fome e cansado, mas eu não estava mais bravo, não estava mais perturbado por dentro. Por quê? Porque o Espírito de Deus falou ao meu espírito e eu fiquei calmo. Então, viver uma experiência com Deus, ele vai acontecer de diversas formas possíveis, de acordo com você e com Deus. A minha aconteceu no metrô. A sua pode acontecer na sua casa, na igreja, na rua, em qualquer lugar. Então, o que precisa? Precisa de um coração disposto. No meu caso, era um coração que estava cansado. E isso foi suficiente para Deus. Mas pode ser um coração que esteja pedindo ardentemente: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E tudo isso é através da oração, viu, gente? Não é, deixa eu ver, fazendo alguma coisa dentro da igreja, necessariamente não. É você no seu tempo com Deus, falando com Ele. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Uma experiência que me leve a perceber quem você é e quem eu sou. Uma experiência que me leve a perceber que Deus é todo soberano sobre minha história. Eu quero ter uma experiência contigo, onde o teu espírito fala para o meu espírito. E o resultado disso é muito interessante, sabe? A circunstância não muda. Muito dificilmente vai mudar. No caso do Samuel, ele teve a primeira experiência com Deus e ele disse assim: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então essa foi a primeira experiência dele. Ele deu espaço para Deus falar. Também não adianta querer uma experiência com Deus e não queria ouvir a Ele. E Samuel falou claramente: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí Deus fala com ele e dá instrução para ele. Com o tempo, no verso 19, à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. Ou seja, que Samuel ele sabia transmitir direitinho o que Deus queria, né? Não estava distorcido. E por que ele falava isso? Falava direitinho o que Deus queria. Porque ele tinha tido uma experiência com Deus. Ele vivia em intimidade com Deus. Não existe um padrão para a experiência com Deus, gente. Para mim foi de um tipo, para você foi de outro tipo. E só você vai saber fazer. Vai saber dizer como é que foi a sua experiência com Deus. Pode ser que não altere a sua realidade, pode ser que não altere os problemas, pode ser que não altere emocionalmente. Você não vai, talvez não vai ver uma luz do céu, dificilmente. Depende muito. Mas o que é certo é que você vai saber internamente que essa experiência foi uma experiência com Deus. E como que pode ter tanta certeza, Newton? Isso é uma coisa que só você e Deus vão saber fazer. Não tem como eu descrever. Mas tem como você perguntar para outras pessoas assim. Conversar com alguém mais experiente na fé, mais maduro, que possa dizer para você se a experiência que você viveu foi uma experiência com Deus ou não. Então, olha só que legal. Experiências com Deus, elas são pessoais, que acontece com a gente, mas elas não precisam ser individuais. Então é só pra mim, ninguém mais precisa sabendo. Às vezes a gente é bom contar. Às vezes a gente precisa contar. Porque tem muita gente que não sabe o que é experiência com Deus, e tem muita gente que deseja, e tem muita gente que não tá nem aí, e que talvez precise acordar e perceber que Deus tem algo a dizer pra você. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele.
de intimidade, de amizade, onde o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo dançam dentro de você, ao redor de você, através de você. Isso é totalmente possível. O meu desejo é que hoje você abra o teu coração e ardentemente deseje e peça a Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Deus abençoe você no restante dessa semana. Um grande abraço.